E hoje nós estamos numa série de mensagens chamada Nele. Nele. Nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Na semana passada, nós falamos sobre vivermos. O que é vivermos para Cristo? A vida que temos diante do Senhor. A prática dessa vida. O vivermos não é simplesmente um endereço postal que você tem. Aonde você vive? Eu vivo no bairro tal, eu vivo em São José dos Campos, eu vivo no estado tal, no país tal. Quando você procura na internet sobre sinônimo de vivemos, está relacionado com o endereço. No versículo está em estilo de vida, prática contínua da vida cristã. Vivemos, é algo que fazemos continuamente. E é interessante que se nós começarmos a observar, pelo o evangelho contemporâneo, nós vamos começar a ver que você perde algumas características de crente. Quando eu tinha os meus 10, 15 anos, você andava na rua e você falava assim, aquele ali é um crente. Era nítido, porque o cara tinha cara de crente, se vestia como crente, andava como crente, se portava como crente, e quando eu falo crente, eu falo cristão. Ele tinha uma característica, você olhava assim e falava assim, opa, esse cara é diferente. Agora, é interessante, quando nós vivemos, chegamos nos dias de hoje, você tem que perguntar, o que você é? Eu sou um cristão. Mentira. Como mentira? Eu sou um cristão. Porque não parece. Você parece ser qualquer outra coisa, menos cristão. Na verdade, o que está faltando à igreja de hoje é o vivemos, é o viver contínuo, ser característica, fragrância do bom conhecimento de Cristo. Vivermos é prática constante de vida, é estilo de vida, é forma na qual nós vivemos. Nós transmitimos aos outros a nossa forma de agir, de pensar, de falar. E isso não pode ser misturado ou igualado com as coisas do mundo. Ao contrário, tem que ser contraposto às tendências do mundo. Nós vivemos de forma totalmente separada. Eu estava conversando com uma jovem, há um tempo atrás, e ela falou assim, uma jovem, irmão, não sou eu, e falou assim, eu acho para mim que igreja é igreja. Aí eu falei, legal. Igreja tem que ter cara de igreja, tem que ter música de igreja, tem que levantar a mão como igreja. Igreja não pode ter trenzinho, igreja não pode ter parede preta. Não sou eu que estou falando, irmão, uma jovem. Porque parede preta, trenzinho, me lembra balada, me lembra rolê, me lembra aquilo que eu faço, ou que eu fazia. E eu, perfeitamente, falei, você tem toda a razão. Talvez você não concorde com isso, mas já estamos encharcados no mundo contemporâneo. Falou assim, igreja tem que ter ar de igreja, tem que ter espírito de igreja. Nós não podemos misturar as coisas, porque senão eu acho que eu não mudo de ambiente. Na verdade, é estilo de vida, é transformação pelo Espírito Santo e transformar pela renovação da sua mente. A mente transformada renova todo o seu interior e automaticamente o seu exterior. Nessa noite nós vamos falar sobre movemos. E eu peguei algumas coisas. Movemos é um verbo que vem de mover, que significa fazer mudar de lugar, mexer, exercer movimento. E eu gostei muito da definição, fazer mudar de lugar. Quando nós pensamos em movemos, fazer mudar de lugar, me vem na cabeça o versículo que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, na qual nós temos remissão e perdão dos nossos pecados. Ou seja, ele nos moveu, ele nos tirou do império das trevas, do encharque de lodo, do mundo pecaminoso e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz.
Hoje temos remissão, perdão dos nossos pecados. Há uma transformação, isso é mover, isso é fazer mudar de lugar. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos transforma, Ele nos muda de lugar. Mesmo que o seu endereço seja o mesmo, mas o seu caráter é outro. Mesmo que você more há anos na mesma casa, mas a sua forma de pensar, de agir, de falar, de caminhar é outra, porque Ele moveu o seu interior, o meu interior, para sermos transformados em um novo homem e uma nova mulher. Eu não sei se você já experimentou, quando alguém chega para você e fala assim, te conheceu antes de Jesus Cristo, e depois que você aceita Jesus, fala assim, nossa, Alexandre, você está diferente, cara. O que está acontecendo? Aí você fala, o que está acontecendo? Eu estou indo à igreja. Nossa, mas você tem alguma coisa diferente, você está falando diferente. O seu olhar está diferente. Você olhava com um olhar de peso, você hoje olha com um olhar de amor. Você hoje olha assim. Pois é, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Ele me salvou, Ele me regenerou, me transformou. É mover-se. E quando nós fomos apresentar a comunidade nele, a Débora falou uma palavra que diz assim, movemos. É Ele que sustenta todo o nosso viver. Movemos porque é Ele que sustenta todo o nosso mover. É Ele que nos conduz, quando o salmista diz, me conduz em verdes pastos. Unge a minha cabeça com óleo, e aí o meu cálice, ele transborda. Então, mover é Ele que sustenta a minha vida. Não são as suas próprias forças, não é a sua intelectualidade, não é o seu emprego, não é a sua habilidade em poder falar, não é o seu espírito de liderança, não, é Ele que sustenta a tua vida e a minha vida. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos dá ânimo, é Ele quem nos faz caminhar, é Ele que nos leva adiante, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Essa semana, em casa, a Débora até na quinta-feira, pregando, citou um exemplo de um amigo dela que veio a falecer, e não lembro que dia da semana, eu fui na sexta-feira que teve a formatura do Rodrigo e da Andresa, na quarta, e aí eu decidi matar a saudade de um lanche que eu sempre como. Lá no Urbanova tem um lanche do Ganso, que é um lugar que eu gosto muito, e eu conheço. E lá, encostei, batendo papo, papo vai, papo vem. Eu perguntei, Ganso, me diz uma coisa, cadê o Magela? Magela era um rapaz em que... Magela era um rapaz que, assim, era muito simpático, eu gostava muito dele. Nós conversávamos bastante. No aniversário que teve aqui na outra igreja, ele cozinhou para a igreja, ele fez um jantar, sem cobrar nada. Pastor, eu faço o seu jantar de aniversário. Fez um jantar, um rapaz que era homossexual, e nós tínhamos assim, batíamos um papo, caramba, falávamos, e o Magela teve um encontro com Jesus Cristo, mas se desviou, e decidiu viver a sua própria vida. Eu falava, Magela, você precisa voltar para Jesus. Cruzes, pastor, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para o Senhor, porque Ele tem um plano com a tua vida, cara. Você precisa voltar, porque o Senhor, Ele já te resgatou, e é importante você entender isso. Pois bem, Magela não deu ouvido. E eu conversando com o Ganso, falei, Ganso, cadê a Magela? Pastor, não está sabendo? Falei, quando a pessoa fala, você não está sabendo, você já espera desgraça, né, irmão? Ele falou, Magela, 3 meses atrás, um dia acordou, pegou o celular, pegou um copo de cachaça, um copo de pinga, tirou foto, bebendo, 7 horas da manhã. E aí postou nas redes sociais. Final do dia, ele começou a passar mal, e foi para o hospital. E na chegada do hospital, ele desmaiou, tomou um tombo, bateu a cabeça na guia do hospital, na entrada do hospital. Pegaram ele correndo, colocaram para dentro, e ele voltou, acordou, e falou para o amigo dele, vai em casa, pega meu celular, minha carteira,
porque eu estou sem nada, saí correndo, pega para mim lá. E o amigo foi, quando voltou, o médico falou assim, é você que é amigo daquele rapaz que entrou aqui? Sou eu sim. Pois é, ele faleceu. Faleceu. Mas como faleceu, eu deixei ele aqui com vida. Pois é, para morrer só basta estar vivo. Morreu. Pois bem, queridos, quando nós entendemos, é Ele que sustenta nosso viver, é Ele que te dá o fôlego da vida, e movemos para o Senhor e no Senhor, quer dizer que é Ele que nos sustenta, mas você não sabe, você e eu não sabemos até quando Ele nos susterá, até quando a sua mão estará sobre nós, até quando Ele nos guardará da morte, nos preservará da morte, porque o dia pode chegar a qualquer momento, e não adianta você seguir regras de internet que você lê. Se você sentir uma forte dor no peito, uma falta de ar, e estiver achando que está infartando, você tosse a cada 3 segundos, para dilatar os seus brônquios. Já ouviram isso? E aí, leva para o hospital. Meu irmão, eu vou tossindo, leva correndo porque está infartando. Talvez isso não resolva. Talvez, se alguém saiba fazer uma massagem cardíaca, talvez não resolva. Então, movemos, quer dizer que nós precisamos entender e caminhar com Ele todos os dias. Movemos, quer dizer estar para Deus. Movemos, quer dizer estar para Deus. Como assim, pastor? É você estar à disposição dEle. É estar pronto para Ele. É estar pronto para ser usado por Ele. E isso é interessante, nós entendemos. A vida cristã não é uma vida parada, é uma vida dinâmica, onde o propósito principal é Cristo. Você precisa entender isso. É chato ser crente, porque eu fico parado, estagnado, nada acontece na minha vida. Ao contrário disso, a vida cristã é muito mais dinâmica do que você e eu podemos imaginar. Se está estagnada, é porque não tem vivido na totalidade a vida cristã. Porque todos os dias pessoas batem a porta precisando do Senhor Jesus, e nós nos estagnamos, nós não falamos, nós não pregamos. Mas a vida cristã é dinâmica, você sempre encontra alguém para falar do amor de Deus, você sempre se move a alguém, você sempre deixa o Espírito Santo te usar para poder levar da palavra do Senhor a alguém, canal de bênção a alguém. E isso é importante. Quando eu e você entendemos a importância de caminhar para o Senhor, a vida cristã não se resume somente nas bênçãos. Eu sou um cristão porque sou abençoado. Não. Você é um cristão porque essa maravilhosa graça que nós pregamos nos alcançou e trouxe salvação para mim e para você. Eu sou cristão não pelo que eu vou receber, mas pelo que eu já recebi. O problema da igreja contemporânea é que ele acha que o carro é maior do que a salvação. Ele acha que a casa é maior do que a salvação. Ele acha que o casamento é maior do que a salvação. Ele acha que filhos é maior do que salvação. Salvação não tem como você medir. Foi pago com preço de sangue. A dívida foi quitada. Não tem como, nada pode se igualar ao que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Isso é vida cristã. É quando eu entendo que eu não vivo pelas bênçãos, mas vivo pelaquilo que Ele é em minha vida, pelo que Ele já fez em mim, pelo poder transformador, restaurador, miraculoso da cruz. Você está aqui nessa noite, amém, queridos? Nós precisamos entender isso, que a cruz nos alcançou, que a cruz nos transformou, que o sangue nos limpou, e se Ele nos limpou, nós nos tornamos alvo mais que a neve. Movemos é quando entendemos que somos agentes da transformação na sociedade, agente de transformação em nossas casas, nos nossos amigos. Mover não é correr atrás de algo, mas ir em direção de uma pessoa que precisa do Senhor Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 2, você pode abrir lá, no versículo 14, diz um pouco sobre isso, sobre a fé.
sobre a fé morta, sobre o mover-se da fé em nós. Tiago 2,14 diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão, uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé e como as obras estavam atuando juntos. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que isso quer dizer, querido? Que mover-se é quando eu entendo o papel da vida cristã. É quando eu entendo que não adianta você e eu batermos no peito e falarmos que temos fé e que temos a fé salvadora, a fé que move montanhas, a fé que cura, que liberta, mas não colocamos isso em prática. Porque a fé, sem o agir, sem a obra, ela é morta. Ela não denomina nada, ela não alcança nada. Mas o cristão, o transformado, lavado, redimido, aquele que entendeu e que deixou encalacrar na sua mente, no seu coração, a importância de amar ao próximo, ele vai colocar a sua fé em prática, em ação, e vai adiante para poder pregar o evangelho. Vai adiante para abraçar alguém, vai adiante para alimentar alguém e fazer alguma coisa. A importância disso, eu tenho quase que 3 vezes por dia, como Daniel orava ao Senhor, pastor Anderson fala comigo. Eu falei, misericórdia, mas 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. E esses dias ele me mandou um vídeo de uma senhora, uma das fundadoras lá mandou um vídeo para todo mundo, mas ele mandou, e falando que aquela senhora precisa de ajuda. Uma senhora que fez a cirurgia, que está cega e eu conversando com ele, eu falei, Anderson, nós mandamos semana passada uma oferta de missões para ele, e ele falou assim, pastor, sabe aquela oferta? 50% daquele valor oferecia àquela irmã. Hã? Ele está assistindo? Que bom. E ele abençoou. Traz, eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu falei para a Débora, o cara quase não tem. E ainda compartilha o que não tem com alguém ainda, que é pior ainda. Agora, sabe qual dos grandes problemas que nós achamos? É que nós nunca temos para ajudar alguém. Nunca temos. Mas vira e mexe, você compra uma roupinha nova. Porque eu compro. Eu estou precisando de um sapato. Hoje eu coloquei um sapato e falei, pô, Senhor, já deu, hein? Pô, mas ele é tão macio, que quanto mais velho, mais gostoso. E eu falei, pô, Senhor, estou precisando de uma camisa, estou precisando de uma calça, estou precisando de uma meia, estou precisando... E aí as mulheres abrem o guarda-roupa e falam, nossa, eu não tenho... O guarda-roupa lotado, não tenho onde colocar roupa, bufando. Ah, eu não tenho roupa. É mentira? Homem não, ele abre o guarda-roupa assim, ó, ele nem olha, no seu Farley, ele mete a mão, porque é a camisa de ver Deus, né? É aquela calça assim, ó, ela já vem, já encaixa, porque é sossegado. Agora, você e eu não temos assim a coragem de compartilharmos um pouco do que temos. Irmão, eu vou repetir, um pouco. De compartilharmos com quem está perto.
de compartilharmos com alguém que você passa na rua. Alguém quando bate na tua porta e começa a pedir alguma coisa, mas quando vemos filme, quando vemos vídeo, agora tem um rapaz que o pessoal vende trufa na rua, e aí o cara fala assim, quantas trufas você tem aí? Eu tenho 30 trufas, eu compro as 30 trufas. E dá o dinheiro para o cara, e o cara sai feliz da vida. Aí você fala, ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E por que você não faz isso? Porque trufa engorda, pastor. Por que não estendemos a mão? Porque não entendemos o movermos. Não entendemos em irmos em direção. Não entendemos que a fé, ela sem obras, ela se torna morta. Se eu e você não fizermos alguma coisa para mudar a história dessa humanidade, a fé é morta. Sabe o que eu semana passada, eu nem comentei com a Débora, Deus tem me feito umas coisas, eu oro, eu falo, não vou fazer mais nada, mas como eu estou fazendo Uber, chamou lá no Urbanova. Eu falei, nossa, fim do mundo. Aí fui lá, quem mora lá é louco. Aí eu fui lá. Cheguei lá no hospital do GAC. Diretor do hospital do GAC entrou no carro. O senhor pode me levar em tal lugar? Sim, senhor. E fomos, e começamos a conversar, e ele falou, e eu falei assim, eu morro de vontade de pegar umas meia dúzia de pessoas, vestir de palhaço, programarmos alguma coisa, ensaiarmos alguma coisa legal, e vimos aqui apresentar para as crianças. Aí ele falou, sabe, pastor, nessa cidade tem tantas igrejas, mas só tem uma igreja que se move ao nosso favor. Seria tão bom se alguém fizesse isso. Só tem uma igreja que se move, que traz Cláudio Duarte, o pessoal paga bilheteria, o pessoal mete a boca, mas paga bilheteria, vai lá, assiste, pega o dinheiro, manda para lá e investe mensalmente. E depois nós não entendemos o porquê que o empresário pega 3, 4, 5 milhões e investe. Porque é bem investido. Uma igreja que faz isso ao nosso favor. Que bom que o senhor fizesse isso. O senhor poderia vir aqui procurar assistência social e pegar o seu pessoal com violão, cantar, entrar vestido de palhaço, fazer umas palhaçadas para as crianças que estão sofrendo, pastor. Morrem crianças todos os dias. Mas a gente, na verdade, nem lembra disso. Nós não nos movemos. Nós não nos mexemos. Tudo se torna um fardo. E quando fala para nós fazermos alguma coisa assim, fala, hein, pastor, você está louco? Me vestir, eu morro de vergonha. Vergonha o cristão deveria ter de não fazer nada. Vergonha o cristão deveria ter de não se mover, de não impactar o mundo, de não dar um abraço ao mendigo, de não oferecer um prato de comida, de não mudar a história de alguém, de não trazer uma palavra de conforto, de não trazer uma palavra de ânimo. Mas entendemos que algumas coisas precisam acontecer, porque se esse movermos não acontecer primeiro em nós não conseguimos exalar para o próximo. Entenda isso, irmãos. Eu e você não podemos dar o que não temos, porque se esse movermos não entrar em nossas vidas primeiro, nós não conseguimos transmitir ao próximo. Nós não conseguimos impactar o próximo. E eu coloquei aqui algumas listas rápidas do que eu e você precisamos ter e fazer para sermos impactados por esse movermos. A comunidade nele, ela precisa ser impactada, que o nosso ano de 2020 possa ser diferente. Pensarmos menos em nós e mais nos outros. Pensarmos menos igreja e mais reino. Pensarmos menos em lugares e de repente cancelarmos um culto domingo à noite. Pastor de Deus, cancela um culto domingo à noite, dízimos, oferta, tem que pagar as contas. E começarmos a pensar, hoje não teremos reunião, vamos todo mundo para a porta do shopping, do Vale Sul, e todo mundo que sair você vai dar um abraço. Você não precisa falar nada. Você vai arrumadinho do jeito que você está aí, cheirosinho, limpinho, maravilhoso, penteadinho, barba feita. E quando a pessoa sair, você vai falar assim, eu vou te dar um abraço. Não, não vai não. Vou sim, cara.
Eu vou sim. Paulo, vem cá. Não quero deixar eu abraçar ele. Abraça. E a igreja, ela tinha que fazer isso. E eu reconheço que às vezes, como pastor, nós ficamos mais preocupados no que temos do que daquilo que nós podemos oferecer. Mas Provérbios capítulo 3 vai nos auxiliar bastante. Você pode abrir lá? Provérbios. Passei do novo para o velho. Você deixa aberto, porque eu não vou ler Provérbios todo, mas vou citar só alguns versículos. Veja aí o que movemos nos padrões de vida cristã. Primeira coisa, confie em Deus. Pastor, isso é redundante. Um crente confia em Deus. Confia mesmo, irmão? Fala a verdade. O crente confia em Deus. Você confia em Deus. Amanhã as coisas estão terríveis. E às vezes você não vai, eu não vou ao culto hoje não. Por quê? Porque eu não tenho cabeça. Eu não tenho cabeça. Amanhã eu tenho que resolver. Amanhã eu tenho que pegar o resultado de um exame no médico. Eu não tenho cabeça nem para ir à igreja. Eu não vou conseguir nem louvar ao Senhor. Primeira coisa que você precisa aprender: confie em Deus. O versículo fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. É Ele quem pode fazer tudo acontecer na tua vida e na minha vida. Olha o que o versículo 5, ele fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Confie o Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios conhecimentos. Confie em Deus. Ele vai mudar, Ele vai agir, Ele vai abrir uma porta, Ele vai fazer um milagre, Ele vai entrar com providência. Confie em Deus. Oh! Como é difícil entendermos isso. Como é difícil entendermos que confiarmos em Deus é nós fecharmos os olhos e simplesmente deixar cair e falar: Senhor, eu confio em Ti, me segura. Como diz o cântico, segura na mão de Deus e vai. É vai. Não é fica. É vai. É mova-se. A comunidade, ela precisa entender isso. Devemos aprender a confiar em Deus. Pastor, queremos fazer um café da manhã para os comerciantes dessa avenida. É um projeto de mais de 3 anos. Não temos dinheiro. Nós não podemos fazer, porque como é que vamos dar café? Não temos dinheiro. Alexandre, confie em Deus. Precisamos, época de festa, ir no centro da cidade, no calçadão, lotado de gente. Lotado de gente. Parávamos lá, colocávamos uma mesa dessa, com café, com bolo, com bolachinha, com pão, com Coca-Cola que não pode faltar. Fala: ops, esse café é para você, come aqui. E a pessoa vir, e você coloca a mão no ombro dela e fala: Senhor, abençoa a vida desse guloso. Toma ele nas tuas mãos. Confie em Deus. Quando você e eu começarmos a entendermos isso, a nossa vida muda. A nossa projeção de vida, a nossa visão de vida, ela começa a mudar. Não temos, Deus proverá, Ele vai entrar com socorro. Pastor, eu estou enfermo, confie em Deus. Eu confio em Deus. E se eu morrer com a enfermidade, morra confiando. Aí você tem que confiar mesmo, irmão. Confiei e vou morrer. Que bom. Continua confiando, porque até para morrer precisa confiar. Mover-se é confiança. Segundo, estabeleça prioridades espirituais. A igreja, ela está muito carnal.
Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, o que é isso? O que o senhor está falando? Meu Deus, isso é uma heresia. Está transmitindo na internet. Roraima está ouvindo, assistindo. O senhor tem que tomar cuidado. A igreja está muito carnal. Deixou-se o versículo buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Não, buscar em primeiro lugar as minhas coisas, e as outras coisas, o reino será acrescentado. Não! Olha o que o versículo 6, ele fala para mim e para você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A palavra reconhecer significa que devemos adotar o Senhor acima de tudo. O reconhecer é adotar, é colocar o Senhor acima de tudo. A igreja, ela precisa estabelecer prioridade espiritual. Quais são as prioridades espirituais? Oração. A igreja precisa ter oração. Nós não temos oração. Não temos, irmão Milton. Um culto de jejum e oração, em que você se move da sua casa e vem jejuar. Será que a tua família não precisa disso? Será que a sua vida, a minha vida não precisa disso? Não temos um culto, uma reunião de estudo bíblico. Ah, pastor, mas não temos porque já é um culto falido. Esse é o nosso problema. Nós queremos um culto que bomba. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje era para estar bombando. Não que esteja falido, você está aqui. Mas era para estar bombando. Temos louvor, força máxima no louvor. Bateria, guitarra, teclado, baixo, vozes dividindo. O mais feio sou eu cantando. E eu oro, Senhor, Deus me dá voz. E Deus fala, fica do jeitinho que está, desafinadinho, desliga o microfone, vai. Mas você entende isso, irmão? Estabeleça prioridades espirituais, porque enquanto você não olhar para o reino, as outras coisas não vão acontecer. Enquanto você não olhar para o reino, as outras coisas não vão acontecer. Seja espiritualmente saudável. Não tem como você se mover se você não é espiritualmente saudável. Deixa eu te contar uma coisinha. Eu cheguei aqui na igreja, estava a Elô, ó, correndo aqui, ó, um tiro para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, assim, ó, 30 centímetros de perna. Pá, pá. Eu falei, ô Elô, você não cansa não, filha? Não. Falei, misericórdia. Eu falei, Kézia, só de olhar eu já estou cansado. Mas por quê? Porque fisicamente eu não sou o quê? Saudável. E não é só eu não, viu, irmão? Estou sentindo seus olhares aí. Eu vou apontar o dedo aí. Porque fisicamente não é saudável. Esses dias eu fui fazer alguma coisa a pé, não lembro nem o que foi. Faltou luz na minha casa. Eu moro no 12º andar. Só que o estacionamento é mais 3 para baixo. São 15 andares. Eu fui subir com o Isaac. No meio do caminho eu parei e falei assim, o que foi, pai? Eu não conseguia falar, irmão. Verdade, não conseguia falar. Espera, papai. Porque se morrer alguém tem que contar a história, pelo menos, né? Vamos embora, pai. Peraí, cara. Rapaz, na hora que eu cheguei no 12º andar, parecia o Stallone lá assim, ó. Eu falei, nossa, morto. Agora o que fala aqui? Seja espiritualmente saudável. O grande problema é que a sua vida espiritual não é saudável. Não se alimenta, não nutre, não põe em prática. Olha o que o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 3 fala. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Para ter saúde e vigor aos ossos,
não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Seja saudável. Tenha temor e evite o mal. Fugir do mal. Obedecer ao Senhor. Mais conversações. Mais adivinhações. Você não sabe nem o que está acontecendo, já está deduzindo o que está acontecendo. Fica quieto, irmão. Você não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu vi só o olhar do pai. O olhar dele, o olhar já falou tudo o que está acontecendo. Você não sabe nada, você não é vidente, mãe de Ná. Você não sabe nada. Fica quieto, vai orar. Tenha vida saudável. Não, porque eu tenho discernimento. Não tem discernimento coisa nenhuma. Nós precisamos ter vida cristã saudável, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temer ao Senhor. O que tem de crente brincando com a presença de Deus, brincando com as coisas de Deus, não tem mais temor pela casa do Senhor. Olha o que o versículo 7 diz: tema ao Senhor e evite o mal, desvie-se do mal. Homem, não olhe se aquilo vai te gerar pecado. Mulheres, não olhe se vai gerar comparação com o que você tem em casa. Misericórdia. É isso que é homem, porque aquilo lá em casa, pelo amor de Deus. Não olha. Evite o mal, fuja da aparência do mal. Fuja disso, queridos. Isso corrói, isso rompe a sua vida cristã com o Senhor. Isso te impede de caminhar na presença de Deus. Se você tem problema com pornografia na internet, eu quero te dar um conselho: não ligue o computador. Pô, que coisa pesada, hein, pastor? Faz um jejum de celular, irmão. Desinstala o WhatsApp. Desinstala tudo. Põe só aquele microfone que tem aquelas teclas grandonas só para você atender e falar alô. É melhor você perder a tecnologia do que você perder a sua salvação. Pô, pesado isso, hein, pastor? Como é que eu vou entrar nas redes sociais, ver a fofoca atual? Como é que eu vou deixar de seguir a pessoa que lá eu vejo o que ela está fazendo todos os dias e fico maquinando no meu coração? Como que eu vou deixar de fazer isso? Isso está corrompendo a sua vida espiritual. Seja saudável. Bem, segunda folha, cheguei na metade da mensagem. Quarto, lide espiritualmente com as coisas materiais. Isso é muito interessante. Olha o que o versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Você só consegue se mover se entender que tudo que você tem foi Deus que te deu. Só conseguimos nos mover se eu entender que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não sou dono de nada. Eu não sou dono nem do meu nariz. Porque na hora que Deus fala do céu, chega, acabou o seu tempo nessa terra. Acabou, irmão. Eu não sou dono de nada, eu não sou dono dos meus filhos. Eu não sou dono da minha esposa, nem ela é minha dona. Eu não sou dono dos meus carros, eu não sou dono da minha casa, eu não sou dono das minhas roupas, eu não sou dono de nada, nem das minhas roupas e das minhas cuecas, eu não sou dono. O Senhor foi quem me deu tudo, porque nu eu vim para essa terra. E você vai voltar da mesma forma. Entenda isso, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, lidar espiritualmente com as coisas materiais. Se você acha que você tem, porque eu comprei, porque eu tenho, porque eu sou bom, o emprego só é o meu emprego porque eu consegui. Não sei quantos lembram daquele plano Collor, que pegou o dinheiro da poupança, lembra aí? Lembra? Na época eu tinha um fusquinha amarelo que nem meu era da Débora. E eu usava para poder, eu era vendedor da Sharp, de consórcio. Eu acabei com fusquinha. Acabei mesmo, irmão.
A ponto das portas não fecharam, mandei reformar tudinho, deixei o Fusquinha zero. Coloquei rodinha bonitinha. Fiz todo o estofamento do Fusquinha, com estofamento de Opala diplomata, tudo pretão da hora. Falei, nossa, a Fusquinha está da hora. Mas na hora que eu peguei o carro, bateu um desgosto. Porque eu falei, não quero mais Fusca, nem me cabia mais. E aí eu passei numa loja, tinha um carro lá, um Fiat Tipo. Olha, alegria de pobre, comprar Tipo, é o fim do mundo mesmo. Mas um tipão da hora, de um cara que tinha sido sequestrado americana. Colocaram ele no porta-malas do Tipo. Carro zero. E o cara falou, a mulher não quer nem ver esse carro. Leva. E de repente eu olhei no canto da loja, um homem sentado, todo encravado, todo torto, e tremia todo. E eu perguntei para aquele jovem, que na época jovem também era, o que está acontecendo com aquele rapaz ali, aquele senhor ali? Que ele é meu pai. O Collor colocou a mão em todo o dinheiro dele. Quando ele chegou no banco e soube que ele tinha perdido o dinheiro dele, no banco mesmo, ele caiu torto. E nunca mais melhorou. Aquilo ali se chama ganância, avareza. Quando ele soube, ele na hora caiu. Deu um AVC, deu um... Me chama, a pessoa fica torta. E ficou assim, ó. Nunca mais voltou ao normal. Conheço alguns crentes que ficaram desesperados. Porque agora, toda a minha economia, só que toda a sua economia, foi Deus que te deu. Eu não sou contra que você economize, que você tenha aplicação. Eu não sou contra, você tem que ter mesmo. Mas entenda que nem aquilo que está guardado no banco é seu. É do Senhor. Porque se mover no coração de Deus e te tirar, Ele tira. Então trate com as coisas materiais espiritualmente. Trate de forma espiritual. Quando você comprar uma coisa nova, um carro, deixa eu te dar um conselho. Ore agradecendo. Ore agradecendo, irmão. Porque não é fácil você abraçar um carnê de 72 meses. É fácil, Farley? É fácil? Eu estou brincando, Farley pagou a vista. É fácil? Não é fácil. Pergunta para mim, é fácil? Ele diz, não é fácil. Você abraçar aquele carnezão, ó, tem que ter no porta-mala. Você abre o porta-mala assim, está lá o carnezão brilhando para você. Você fala, fica aí, fiel, fica aí. Você tem que agradecer a Deus. Mas bate um espírito de soberba, que acha que eu comprei. Não, irmão, não. Você não é dono de nada. Eu e você não somos donos de nada. Agradeça ao Senhor por tudo. Agradeça ao Senhor pela tua saúde. Agradeça ao Senhor porque você está aqui nessa noite. Mas ela está morto. Um médico com tanto dinheiro está morto. Gugu, com tanto dinheiro, caiu, bateu a cabeça assim, uma coisa inexplicável. Com dinheiro para chamar qualquer profissional e pagar. Vê para mim o que está acontecendo aí. Quanto é que é? Vê para mim. Não. Caiu, bateu a cabeça. Todo mundo ficou assim, como assim? Um cara cheio de saúde. Um cara cheio de dinheiro, podia pagar. Talvez você e eu falassem assim, eu com o dinheiro dele, mas eu não dava um passo. Você pode caminhar para mim aqui, amigo? Traz para mim. Não, ele decidiu. E seja lá o que for, mexer no sol, colocar luzinha, falaram tantas coisas, mas foi fazer o que não devia ter feito. Ou deveria ter feito, sei lá. Caiu a tua cabeça. Irmão, você e eu não somos donos de nada. Trate as suas coisas de forma espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí é legal. Se eu trato o meu carro de forma espiritual, então eu não vou para motel. Porque o meu dinheiro é santo. Se eu trato o meu dinheiro conforme coisas espirituais, eu não compro bebida para colocar na minha geladeira, porque o meu dinheiro é santo e Deus não se agrada. Se eu trato as coisas de forma espirituais, então eu não alimento as coisas carnais. Compra uma picanha, me chama para jantar na sua casa. Isso é santo, irmão.
Você tem que tomar cuidado, santo. Pastor, o senhor não concorda com o motel? Deixa eu só abrir um espaço aqui. Eu sou casado, eu vou com a minha esposa. Eu não concordo não, irmão. Eu não concordo não, sabe por quê? Porque lá é lugar de pecado. O cara que vai com a secretária, o cara que vai com o amante que vai com o amante, e não sei o que vai com não sei quem, o homossexual que vai não sei o que, e aí você vai com a sua esposa, santo, puro, santificado, se deita naquele lugar nojento, onde o pecado reinou ali, para poder fazer algo que é santo, depois do casamento, jovens, de ter relação com a sua esposa. Faz isso não, irmão. Você quer fazer uma coisa especial com ela? Procure um bom hotel, gasta um pouco de dinheiro, investe um pouco de dinheiro, vai viajar, passa os 2 dias, no final de semana com ela, maravilhoso. Compra flor, leva ela para jantar no melhor restaurante de São José dos Campos. O Rodrigo tem referências boas para você ir. Faça isso, querido. E tenha uma noite maravilhosa. Procure a Thalita, compre uma boa lingerie. Para você também, homem. Nossa, coisa horrível. E vamos para frente. Olha o que Martinho Lutero disse. Presta atenção no que Martinho Lutero disse. Segurei muitas coisas com as mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo que depositei nas mãos do Senhor. Segurei muitas coisas com as mãos e perdi tudo, mas tudo que eu depositei nas mãos do Senhor, isso eu ainda tenho. Último lugar. Versículo 11 e 12 diz assim: meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aceite disciplina. Você quer aprender a mover-se? Você quer ir mais longe de onde você está? Aceite disciplina. Aceite disciplina. Essa mensagem não é para mim, não. Essa mensagem é para todo mundo. Eu não aceito isso, eu não aceito. Essa palavra não é para mim. Quando o pastor prega exortação, não é para mim. Eu não vou cair nessa, não. Isso não é para mim, isso não é para mim. Não, irmão. Não. Aceite isso. Ouça. Deixa o Espírito Santo falar. Filho que não aceita disciplina, ele é rebelde. E Deus não suporta filho rebelde. Ele é rebelde. Pare, ouça, aprenda, cresça, amadureça. Viva Cristo, mude o rumo, aceite a disciplina. É importante nós entendermos isso. Quando alguém for falar uma coisa com você, ou quando o pastor, a pastora, ou alguém for falar uma coisa com você, aceite, ouça. Fala, ok, eu vou mudar. Vai para casa, pense, rumine sobre a ideia. Fique pensando se de fato está correto ou não, para que você se mova e seja envolvido no reino e nas coisas do reino. Aceite disciplina. A igreja de hoje, ela não aceita disciplina de jeito nenhum. Mas numa época, o Paulo sabe disso, era da igreja antiga, quando o pastor falava, quando o culto comia, disciplina, meu irmão, acabou, fim de papo, eu não vou fazer. Quando o pastor chegava para o músico, falava assim: olha, você vai ficar sem tocar 6 meses, irmão. Por quê, pastor? Porque você não fez isso. O cara ficava 6 meses sentado no culto, olhando para o pastor. E todo mundo perguntava: por que fulano não está tocando? Porque tem disciplina. Agora, pega o músico e põe disciplina. Vira rebelião, pecado de feitiçaria. Bichão se levanta. Quem é esse pastor? O que ele está pensando que ele é? Eu sou músico. Eu entendo das coisas, das notas, das melodias. Eu que carrego esse louvor nas costas. Vai, irmão, você trouxa. É o mesmo espírito de Lúcifer esse. Não aceitou disciplina, soberbo, achou que podia ser tanto quanto Deus era, ou é melhor. Aceite disciplina. E se você não for merecedor daquela disciplina, aceite também, fique quieto. Ore ao Senhor, fala: Deus, misericórdia.
Não está correto, eu não fiz isso, mas aceita, fica quieto, ora ao Senhor, coloca diante do Pai. Não entre em rebelião, queridos. Não tem como você mover-se com o coração em rebelião. Aquieta o seu coração, ore ao Senhor, deixa Deus agir, fala: Senhor, eu coloco a pessoa nas tuas mãos, eu coloco fulano nas tuas mãos, porque isso não é para mim, não fui eu. Mas nunca se rebele. E agora eu vou acabar de verdade. Seja generoso. Pronto. 27 e 28 fala isso. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Seja generoso. Seja generoso. Um dos princípios de generosidade se chama sorriso. Fala para mim uma coisa: não é gostoso quando você recebe um sorriso de alguém? Olha para mim, não olha para o Paulo, não. Não é verdade? Paulo é feio, apaga a luz para o Paulo sumir. Não, peraí, não foi isso, Paulo. Não foi isso, não. Mas abaixa a luz. Desculpa, Paulo. Tá. Não foi, eu não pensei antes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é tão gostoso quando você recebe um sorriso? Não é gostoso quando você é bem recepcionado? Quando você vai num banco, vai em algum lugar e a pessoa te trata com um sorriso? Isso é princípio de generosidade. Isso é princípio. Talvez aquela pessoa saiu de casa aborrecida, saiu de casa amargurada, saiu de casa pensando se valeria a pena continuar vivendo. Mas o teu sorriso vai mudar a história daquela vida. O teu sorriso muda a história de uma pessoa. O teu abraço muda a história de uma pessoa. Princípio de generosidade. Pastor, eu queria tanto ser generoso, eu queria tanto poder ter para dar. Você tem aí, ó. Sorria, abrace, ame, fale de Cristo. Você não precisa ter cara de rabugento para falar que você é crente. Você precisa, ao contrário disso. Jesus é a nossa alegria, não é o que o cântico diz? Sorria, querido. Seja feliz. Ele muda os planos e usa a tua vida para fazer isso. Mova-se. Nós precisamos de uma igreja dinâmica. Dinâmica. Dinâmica não por causa do trenzinho. Dinâmica não por causa do estrobo da luz. Dinâmica não por causa das paredes pretas. Não por causa das belas músicas que cantamos. Dinâmica porque aquele que põe o dínamo dentro de nós, aquele que está dentro de nós, é que nos faz ter o poder de explodir, de crescer, de ir além. É Jesus Cristo. É a sua maravilhosa unção. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Viva na dinâmica da vida cristã.